Antes de nos aprofundarmos aqui em meiose, eu quero primeiro fazer uma grande revisão e comparar aí a mitose com a meiose. Vamos lá. Em mitose, tá? Isso aqui é apenas uma revisão, caso você tenha visto os vídeos anteriores. Em mitose é o seguinte, se você tem aqui uma célula, e essa célula tem aqui um número diploide de cromossomos, que eu vou chamar de 2N. Por exemplo, nos seres humanos, o número aí de cromossomos é de 46. Portanto, aqui são 46 cromossomos para os humanos. Para humanos. Certo? Você recebe 23 cromossomos do seu pai, 23 cromossomos da sua mãe. Então você pode falar que você tem 23 pares homólogos aí de cromossomos. E aí, após esse processo de mitose acontecer, você vai ficar com duas células aí, que tem a mesma informação genética daquela célula original. Então aqui, duas células. E cada uma delas também vai ter um número diploide de cromossomos. Então 2N aqui e 2N aqui. E elas vão fazer as mesmas coisas que a outra célula fazia. Entrar em interfase, crescer e se replicar. Duplicar o seu DNA e também seus centrossomos. E aí as outras células que forem replicadas também vai entrar em mitose novamente, olha aí. E é assim que a maior parte das células do seu corpo cresce. É assim que você se torna aí de um organismo, unicelular para você próprio. E, portanto, isso daqui que é a mitose, ou seja, todo esse ciclo que eu acabei de explicar. E agora, o que acontece com a meiose? Deixa eu fazer aqui, Na meiose, uma coisa aí um pouquinho diferente acontece. E acontece em duas fases, olha só. Então você começa aqui com uma célula que tem um número diploide de cromossomos. Vou colocar aqui, número diploide de cromossomos, ou seja, 2N. E aí entra na interfase, duplica o seu DNA novamente. E aí nós temos a meiose 1. E quando ela se duplica aqui, você vai ter duas células que vão ter o número haploide de cromossomos. Então aqui, duas células com o número haploide de cromossomos. Então aqui nós vamos ter N e aqui nós vamos ter o N também. E então, se tratando de seres humanos, a gente começa aqui com 46 cromossomos, nessa célula vamos ter 23 cromossomos e nessa daqui 26 cromossomos também dentro do núcleo, certo? Só que isso não é tudo. Essas duas células aqui elas vão entrar numa outra fase que é bem similar aqui à mitose. E o que vai acontecer aqui é que nós teremos células, 4 células no caso, porque são duas se duplicando, nós vamos ter 4 células aqui com o número haploide de cromossomos, olha aí. E não necessariamente, todas elas aqui, claro, têm o número haploide de cromossomos, mas não necessariamente elas terão as mesmas informações genéticas. Porque nessa primeira fase aqui, que a gente passa de uma célula diploide aqui, de número diploide de cromossomos, para uma célula haploide, essa primeira fase, que é chamada de meiose 1, a gente essencialmente aqui, separou aqueles pares homólogos. Então aqui nós temos alguns cromossomos que você pegou do seu pai e da sua mãe, aqui também alguns que você pegou do seu pai e da sua mãe, e eles foram separados aí de uma maneira arbitrária. Portanto, foram divididos aqui, nesses dois grupos que estão nessas células aqui, certo? E nessa segunda fase aqui, que é a meiose 2, vai ser essa fase, Vou botar aqui, meiose 2. Essa fase é bem parecida com a mitose, só que você termina aqui com as células, que tem aquele número haploide de cromossomos em vez de diploide aqui na mitose, certo? O que acontece aqui é que essas células aqui, resultado final, certo? Elas são os gametas, que podem ser usados aí, para fertilização, por exemplo. Então, por exemplo, aqui se você for homem, essas daqui são células que são fabricadas nos seus testículos e são os espermas, E se você for mulher, isso daqui acontece no seu ovário e são, é claro, os seus óvulos. Numa planta, isso daqui pode ser um pólen ou então um alvéolo. Então isso daqui vai ser usado na fertilização. Elas vão se fundir aí, com outras células para formarem essas células aí diploides. E assim vão formar um organismo inteiramente novo. Portanto, o que acontece aqui na meiose é que essas células aqui elas vão se juntar com outras células, certo? Para poder daí acontecer o processo de reprodução, fertilização, enfim. Agora isso não acontece aqui na mitose. A mitose, é claro, o organismo já está feito e essas células aqui vão se duplicando e se duplicando e se duplicando com o passar do tempo. Portanto, essa célula aqui é exatamente igual a essa célula aqui, enquanto essas células, por exemplo, essa daqui, é diferente dessa célula aqui. E onde isso daqui acontece no seu corpo, a gente já falou em vídeos anteriores, essas células aqui são células somáticas, que acontecem aí ao redor do seu corpo. E essas aqui são células germinativas.
germinativas, certo? E essas células germinativas, elas podem tanto passar pelo processo de mitose, né, que vão gerar outras células aí diploides, ou passar pelo processo de meiose, que vão gerar células aí haploides, que serão utilizadas para a fecundação, para a reprodução. Portanto, por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo.